Primeiro dia do mês de março, primeiro domingo do mês, né? Primeiro dia da semana, né? Domingo de ceia, é a entrega da nossa primícia ao Senhor, da nossa vida derramada diante de Deus, e isso é extremamente importante e fundamental. Iniciaremos hoje, a partir da meia-noite, um tempo de 21 dias de jejum e oração, onde toda a igreja está convocada a esse jejum. Faremos o jejum que costumamos chamar de jejum de Daniel, onde iremos nos abster de carnes, iguarias, né, manjares, doces, aquilo que é prazeroso ao nosso paladar, né? Então, doces, refrigerante, açúcar, né? E aí, a intenção é a gente ter esse tempo realmente de consagração da nossa vida. Entendemos que o jejum é um tempo necessário para a igreja do Senhor, ele está em ordem. Né? Jesus jejuou, a gente jejua. Jesus orava, a gente ora. Jesus subia a monte, a gente sobe. Ainda nem chegamos no jejum dos 40 dias que Jesus fez no deserto lá para ser tentado. Mas faremos esse jejum 21 dias, então é um jejum parcial de alimentos, você vai cortar somente a carne, né? E talvez você fique aí falando, poxa, pastor, tá doidão, mas o que teve quantidade de gente hoje fazendo churrasco, isso aí você pode olhar pela minha letra e falar, hoje o pastor inaugurou uma churrascada só aí, hein? Tá na glória esse negócio. Então, glória a Deus por isso. Iremos até o dia 22 de março, nesse propósito de jejum. Hoje até recebi, né, pela manhã a gente falando sobre isso, entendendo que é o Senhor que está nos movendo, não sou eu por capricho que estou convocando esse jejum, e eu falei que a gente ia ver confirmações, testificações por aí. Hoje recebi um post, né, mostrando que o pessoal da EFOL, que é da base da Jocum, né, da Junta Missionária, lá no Sul, estão também iniciando hoje um propósito de 21 dias de jejum e oração. A Jocum é uma base missionária, especializada em cursos, ministrações missionárias, cursos de libertação e oração, um lugar assim fenomenal. Né? Então a gente percebe que Deus está se movendo. Eu tenho certeza que mais situações vão aparecer mostrando que realmente a igreja precisa estar em jejum nesse tempo. O jejum não é simplesmente por uma guerra que se levanta, mas por aquilo que Deus quer preparar em nós e nos alinhar para aquilo que Ele deseja fazer, para aquilo que Ele deseja liberar sobre nossas vidas. Se você está chegando agora, tem pouco tempo de evangelho, ou ainda não tem o hábito de jejuar, esse é um jejum até mais fácil para você, porque ele não é um jejum integral. Você vai se separar apenas parte de alguns alimentos, então você vai poder estar fazendo as suas refeições. E se você tiver alguma restrição médica, medicamentosa, né, ou alguma outra peculiaridade ou particularidade, você pode conversar comigo. Né? A gente não está aqui com o chicote na mão, dando no seu lombo, não é isso, obrigando você a jejuar, não é isso. O jejum é para toda a igreja. Se você é parte da igreja, você está convocado, você não deve ficar de fora. Né? Então, mas é claro que a gente não está aqui para trazer um jugo pesado sobre a sua vida. Então, conversa, vou estar orientando você, a gente vai estar achando o melhor caminho, uma melhor forma. A gente pode talvez estar tentando alterar alguma modalidade de jejum durante o período, mas é importante que você esteja junto, nesse tempo, nesse propósito, jejuando, junto com a igreja do Senhor nesse tempo. Bem? A gente entende que é necessário, pela preparação, estamos saindo de um período aí de festa da carne, carnaval, período de guerras espirituais, de grande promiscuidade, grandes coisas terríveis, e o diabo se aproveita de tudo isso, né, para propagar aí malícia sobre essa terra, principalmente nas regiões celestiais. A gente está entrando também num período em que agora, no dia 3 de março, nós teremos uma lua de sangue, né? E isso, na verdade, também é uma abertura de portais espirituais. Quando a lua de sangue é o tempo de abertura de portais de sacrifícios até humanos, sacrifícios de crianças, pessoas envolvidas com essas coisas, aproveitam esse tempo e essa oportunidade para realizar isso. Isso é fato e é verdade. Acontece a gente querendo acreditar ou não. Tá? Então, no dia 13, a gente vai estar tendo aí uma lua de sangue, que é um período de portal aberto. Em contrapartida, também no dia 2 para o dia 3, a gente tem também dentro do calendário bíblico para nós o dia do Purim, que é um dia celebrado na cultura do povo judaico de livramento da morte. Então, foi quando a rainha Esther jejuou
para que todo o povo judeu fosse livre de um extermínio, livre da morte. Né? E aí se estabeleceu esse dia do Purim como um dia de celebração, de festa, mas para isso a rainha Esther colocou todo o povo para jejuar, inclusive as crianças de peito, que ainda eram amamentadas. Então, a gente está realmente dentro de um período propício para jejum. Pela manhã foi tremendo aqui o culto. O Vitor também ainda falou comigo, né? Nosso irmão Vitor Hugo, ele falou comigo ainda assim, pastor, apareceu para mim aqui uma lembrança que há 6 anos atrás, no dia 1º de março de 2020, a gente também estava iniciando um propósito de jejum. Então, assim, não foi proposital. Né? Eu não tenho no meu calendário que todo dia 1º de março, dia 22, a gente tem que fazer jejum. A gente percebe também confirmação de Deus. Né? 6 anos atrás, número 6, dentro da numerologia bíblica, também aponta como o número do homem. Né? É quando o homem precisa se voltar para Deus, se voltar em consagração ao Senhor. Então, eu estou falando isso para que você entenda que o que nós estamos fazendo não é simplesmente parar de comer algumas coisas. Nós estamos entrando num tempo de propósito espiritual, de alinhamento entre céus e terra, para que Deus possa estar movendo grandes coisas. Encorajo você também a colocar diante de Deus nesse tempo seus propósitos, coisas que podem estar travadas na sua vida, né? Então, se você às vezes tem aí causas na justiça, situações complicadas, enfermidades, situações que precisam ser mudadas e transformadas, esse tempo de jejum é poderoso, porque nós estamos entrando como igreja nesse tempo de jejum. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se você deseja andar na fidelidade do Senhor, não é algo místico, mas é algo espiritual e poderoso. Essa é uma grande oportunidade, porque estaremos em jejum como igreja, para você vir, entrar nesse tempo, nessa consagração e também colocar as suas causas pessoais diante do Senhor. E uma igreja está entrando em guerra unida, crendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, eu quero que você entenda o valor e a importância do que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Então, estamos vivendo o tempo da graça, glória a Deus por isso, mas Jesus também inaugurou o tempo da graça, jejuou, a gente também jejua. Né? Então, não vivemos com churumelas, de conversas fiadas, e falar, pastor, não precisa mais nada disso. Nós estamos entrando e entendemos que é uma convocação dos céus para nós. Nós estamos atendendo aquilo que o Espírito Santo estava bradando para a igreja do Senhor nesses dias. Amém? Amém. Dito isto, também estamos ainda até o final desse mês de março, na estação da mostarda, que é a estação de quê? Crescimento. Fé e crescimento. Isso mesmo. Então, estamos ainda trabalhando esse tema, estamos chamando o nosso coração sempre de maneira poderosa, um tempo de abundância, um tempo do extraordinário, amém? Não ao pouco, não ao básico, não ao comum. Então, cremos que Deus está liberando coisas poderosas nesses dias. Os céus já estão se preparando. O jejum que fazemos, explico a você, como costumamos chamar, que é o jejum de Daniel, na verdade, ele é uma junção de 2 momentos da vida do profeta Daniel, que é um profeta, né, mas também o que escreve ali um livro poderoso, está dentro do contato dos profetas, mas também está dentro do contato dos livros de revelação. Então, assim como a gente tem lá o Apocalipse. Então, como se o Daniel ele fosse o João do Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? Eles têm um livro de traz revelações poderosas, tanto na Antiga Aliança, quanto na Nova. Então, você tem lá o livro de Apocalipse, ou Revelações, você também tem o livro de Daniel no Antigo Testamento. Ok? É um livro de literatura apocalíptica também, além de profético. São a junção de 2 momentos da vida do profeta Daniel. Ok? Existe um momento, Daniel está no cativeiro babilônico, né? E ele se levanta em oração por Jerusalém, pela sua terra, por Israel, pelo povo de Deus. E aí ele faz um propósito ali, ele pede algumas respostas ao Senhor. E a Bíblia diz que no momento em que Daniel faz seu propósito, os
céus já liberam imediatamente uma resposta para ele. Mas um principado, o príncipe da Pérsia, né? Então, o principado é um demônio territorial de alta patente, se levanta e impede o anjo Gabriel, que também não era pouca coisa como mensageiro, foi o mesmo que levou para Maria o anúncio de que ela geraria o Messias. Mas o príncipe da Pérsia se levanta e impede o Gabriel de chegar com a resposta para o Daniel. E essa resposta demora 21 dias, enquanto Daniel está ali, de posição firme, orando, jejuando, buscando de Deus até a resposta chegar. Então, por isso que a gente fala que é o jejum de Daniel, por esse momento em que ele fica ali 21 dias esperando essa resposta. Porque o jejum mesmo que Daniel fez, que foi essa abstenção de carnes, iguarias, 12 sobremesas, né, todas as iguarias que a Bíblia vai trazendo ali, manjares, que estavam na mesa do rei, e ele poderia comer de tudo que o rei comia. Então, Daniel tinha acesso a comer do melhor do reino babilônico. O jejum, na verdade, que ele faz não dura apenas 21 dias. Dura aproximadamente 3 anos e meio ou mais um pouquinho. Tá? Então, nós vamos só nos 21 dias, nem vai ficar 3 anos e meio. Então, não me crucifica não, o pastor não é um carrasco. Né? Eu sou legal, o pastor esclarece. Né? Então, só para você entender, né? Porque a gente fica dentro, mas quando foi? Qual é o período que Daniel jejuou? De que mês a que mês? O jejum dele, na verdade, durou 3 anos e meio, aproximadamente. Tá? Então, a gente faz uma junção desses dois momentos e temos essa prática hoje, do que chamamos também de jejum de Daniel. Isso é muito comum em várias igrejas, tá? Cristãs e protestantes. Dito isso, espero que você tenha entendido. À meia-noite de hoje, entraremos nesse propósito de jejum e oração. É importante também você entender que nós temos portais de oração e intercessão em horários específicos. Normalmente a cada 3 horas. Então você tem um portal que se abre à meia-noite de oração, são horários propícios para oração. Meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, ok? 3 horas da tarde, 6 horas da noite, 18 horas, né? Depois de 9 horas da noite, hoje 21 horas, e depois vai bater meia-noite de novo. Então, começando a partir de meia-noite, se você tiver alguma dúvida, você vai contando a cada 3 horas. Essas são horas de portais, ok? Não estou inventando a roda. Coisa que a minha cabeça não. Se você for até no pessoal dos terreiros aí, também que esses são os horários que eles fazem despacho, oferendas. É um horário de portais espirituais. Nós precisamos estar atentos. Então, se você for levantar momentos de clamor, de oração, é importante também você ter atenção que esses são horários propícios para a gente estar orando. Amém? Não estou estabelecendo aqui um momento específico, mas se você desejar, esses são horários que eu creio, em nome de Jesus, vai ter alguém orando, amém? Amém! Mesmo que você não consiga orar todo, não estou fazendo você ficar acordando de 3 em 3 horas, 40 em 3 horas. Se o Espírito Santo te conduzir, obedeça a ele, vai nessa força que Deus vai contigo, mas escolha pelo menos um desses horários para você firmar um tempo de oração na sua vida. Porque de nada vai fazer 21 dias e não orar em 1 hora de oração, de jejum, e você não ora. Amém? Então é um tempo que a gente tem que estar vigilante, se consagrando e buscando ao Senhor. Última coisa importante também para você sobre esse tempo de jejum, para você guardar no seu coração. Amém? O jejum, meu irmão, minha irmã, ele é como se fosse uma desintoxicação, um detox espiritual. Amém? Então, esteja vigilante, porque pode acontecer nesse tempo de jejum, dores de cabeça, mau humor. Às vezes é aquilo que está de ruim na gente que está saindo mesmo. E aí você fala, sai, em nome de Jesus. Mas não se estranhe se você perceber e falar, meu Deus, estou com uma paciência curta hoje, o que está acontecendo, né? Por que eu estou assim? Aí você vai lembrar do que o pastor está te ensinando hoje, você vai falar, já sei, estou sendo limpo. Está acontecendo um detox espiritual agora na minha vida. Você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, me purifica, transforma, eu vou. Se for o caso, lembra lá do texto de Isaías 61, fala, Senhor, derrama óleo de alegria sobre mim,
quando o Espírito do Senhor vem sobre mim, derrama-se meu veste de louvor, veste do Espírito angustiado. Então, ora! Talvez você acorde um dia mais churumela, lá para baixo, mais depressivo, mas ora! Porque isso pode acontecer nesse tempo de jejum. Não é anormal. Pastor, não tive nada. Dá glória, aleluia. E vamos para o céu assim, feliz da vida. Amém? Mas se você está percebendo, entenda que pode ser parte do processo espiritual. Mas estamos em jejum como igreja. Você não está sozinho nessa guerra. O Senhor é conosco. Ora que Deus vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Finalizo aqui essas instruções para esse nosso tempo de jejum.